Olá pessoal, estamos aqui com a questão 5 da OBMAP 2023, nível 3. Então nós temos aqui uma situação problema sobre velocidade média, né? E falando em velocidade média, a gente devemos lembrar, né, da fórmula, que é a distância percorrida dividida pelo tempo gasto, né? Então, velocidade, distância percorrida dividido para o tempo gasto durante este percurso. Então, a gente vem aqui na questão e diz que essa velocidade é 60 km por hora. Ou seja, cada hora o carro, né, percorre 60 km em média. E nós temos duas cidades, que é Pirajuba e Quixajuba. E outro local que é chamado de Arraial, né? Deve ser outra cidade. E o carro passa por esses três locais, né? Primeiro ele sai de Pirajuba, aí ele percorre Quixajuba, mas ele passa por um local chamado Arraial. Às 11 horas, o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial. Então devemos dividir aqui entre Pirajuba e Arraial em 4 pedaços, né? Então ele percorreu um quarto dessa distância. Como ele está indo da esquerda para a direita, aqui na nossa representação, então um quarto é esse primeiro tracinho, né? O que ele percorreu aqui do P até esse primeiro tracinho, né? Do ponto P, que representa a cidade de Pirajuba, até esse primeiro tracinho, né? Que representa o local onde ele estava às 11 horas, que é um quarto da distância de P até A. Aí agora, continuando a leitura, às 15 horas, havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Então, novamente, é dividido em 4 pedaços, né? A distância entre essas duas cidades, Arraial e Quixajuba. Então, vamos dividir aqui em 4 pedaços e ele percorre 3/4, né, dessa distância, desse ponto A até esse ponto Q. Então, 3/4 está nesse terceiro tracinho, né? E como aqui nós temos números fracionários e não o número que representa realmente a distância, nós vamos chamar essa distância de P até A de X. Então, esse primeiro tracinho vale X, o segundo também vale X, o terceiro vale X e o quarto vale X, né? O espaço entre esses dois tracinhos consecutivos. E aqui a gente também não sabe a distância de Arraial até Quixajuba. Então vou chamar cada pedacinho de Y. Então a distância do A, do Arraial, até o Q de Quixajuba é 4Y. E a distância de Pirajuba, que é o ponto P, até o ponto A, que é Arraial, é 4x, né? Então eu tenho 4x com 4y. Aí a gente vê aqui que o horário em que ele estava em 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba, o horário era 15 horas, né? 3 horas da tarde. Então depois de fazer essa representação, a gente vai aqui para a pergunta: qual a distância, né, entre Pirajuba e Quixajuba? Então a gente quer saber a distância D de P até Q. E a gente vê aqui que essa distância é 4x mais 4y, pois cada pedacinho desse do P até o A vale x e cada pedacinho do A até o Q vale y. Então eu tenho 4x mais 4y, né, do P até o Q. Então eu quero saber quanto vale isso, né? Eu vou colocar o 4 em evidência, então eu terei x mais y multiplicado por 4, né? Ou 4 multiplicado por x mais y. Então o que eu desejo saber é qual o valor de x mais y, né? Se eu souber isso, eu sei a distância total que a questão está pedindo do P até o Q. Agora, depois de saber do que eu preciso, que é o x mais y, o valor de x mais y, eu vou usar a fórmula da velocidade, né? Que a velocidade média é 60 km por hora.
Então, qual o tempo, o intervalo de tempo que eu tenho aqui, né? Eu vou representar o delta para significar o intervalo de tempo, né? E o delta também, o delta D, o intervalo da distância, né? De um ponto a outro. Então, o delta D é a distância entre dois pontos em que também eu sei qual é o delta T. Então, o delta T eu sei que é 11 horas no primeiro pedacinho, né? No primeiro intervalo, né? Que representa x ali. 1/4, né? Então, 11 horas até 15 horas, o intervalo de tempo é o valor final, que é 15 horas, menos o valor inicial. Ou seja, 4 horas, né? De um pedaço a outro. Então, do 1/4 aqui, desse primeiro 1/4, até o 3/4, eu gastei 4 horas, né? Que é o intervalo de tempo. Agora a distância. O intervalo de distância, ou a distância entre essas duas informações. Eu tenho 3x, primeiramente, e depois tenho 3y. Então, eu percorri, nesse intervalo de tempo, 3x com 3y, né? Então, a distância ali, o intervalo de distância, né? A gente não costuma usar muito bem essa expressão, mas eu vou usar aqui. É 3x com 3y. Então, colocando o 3 em evidência, eu terei o que eu quero para saber a distância de P até A. Lembra que eu quero x mais y. Então, eu tenho aqui uma distância e um tempo. Então, eu posso usar a velocidade, né? Então, velocidade é igual a essa distância dividido para este tempo, que vai significar que 60 é o 3 vezes x mais y sobre esse intervalo de tempo que eu gastei para percorrer essa distância, que foi 4 horas, né? Essas duas informações colocadas na fórmula da velocidade. Então, por essas informações, eu vou multiplicar aqui por 4 dos dois lados. Então, fica 60 vezes 4 igual a 3 vezes x mais y. Esse 4 está dividindo, então ele vai passar multiplicando ali o outro lado da igualdade, né? Ele vai multiplicar. Então ele sai do denominador e vai para o numerador do outro lado da igualdade. Então eu tenho aqui 60 vezes 4, que dá 240, igual a 3x mais y. Então eu quero saber o x mais y, eu vou isolá-lo. Então x mais y, e o 3 vai dividir o outro lado da igualdade, que é o 240. Então, dessa forma eu terei x mais y igual a 80. O resultado de 240 dividido para 3. Né? Então, eu descobri o valor que eu preciso para calcular a distância de P até Q, né? De Pirajuba até Quixajuba. Então, voltando aqui na distância, que eu chamei de D, a distância de P até Q, terei 4 vezes 80. Então, 4 vezes 80 é 320. Como a distância está em quilômetro, né? A nossa unidade de medida aqui é quilômetro. Então, a resposta é 320 quilômetros, né? A distância de Pirajuba até Quixajuba, que é o item D. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição e até a próxima.